Fala pessoal, tudo bem? Esse era um vídeo que eu esperava muito trazer aqui pro canal, né? É, é uma forma que eu tenho de transmitir para vocês um pouco do que eu senti durante esses últimos meses, né, de treinamento para essa prova do Rio de Janeiro, que foi um marco assim, muito grande na minha vida, foi algo que eu almejei bastante, né? E com isso eu falar um pouco sobre outros aspectos, né? Tanto fisiológicos, do exercício, enfim, minha resposta ao treinamento e também o que eu aprendi durante essa jornada, né? Então esse vídeo, ele basicamente eu falo sobre como foi o meu treinamento para os 21 km da Maratona do Rio de Janeiro, a minha resposta ao treinamento, como é, o meu corpo se adaptou durante as sessões de treinamento. Então aqui a gente vai ver inúmeros dados e com respostas fisiológicas, né? Então eu tive um aumento gradual do meu VO2, algo que impactou diretamente o treinamento, com conseguir alcançar maiores velocidades, enfim, limiar de lactato, economia de corrida, que são três pilares fundamentais ali, né, pro treinamento da corrida de longa distância, né? E é isso aí, foi uma experiência maravilhosa. Eu tô aqui com a medalha também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É, Eita, essa medalha aqui, ela significa muito pra mim. Caiu outra aqui. Essa é a medalha aqui dos 21 km do Rio de Janeiro. Ela significa muito pra mim porque foi muito suor pra poder conseguir essa medalha, né? Sangue também, enfim, lágrimas. Foi um processo muito bacana. Eu com certeza vou guardar essa medalha com muito carinho porque, cara, faz parte assim de um processo assim que eu não consigo nem explicar, né? Mas vamos parar de enrolação e vamos pro que importa, né? Então, calma aí, não tá passando aqui. Então vamos lá. Passando aqui pro próximo slide, aqui a gente tem a minha experiência com a distância, né? Ou seja, os 21 km, né? Primeira vez que eu corri 21 foi em 2024, no ano que eu comecei a correr. Foi bem precoce, assim, eu corri meus primeiros 21 na meia maratona da SP City, né? Que acontece aqui em São Paulo. É um evento muito tradicional aqui entre os paulistas, enfim. Vem muita gente de fora para correr, não só do estado, do país, mas também de internacional, né? Então, foi uma prova ali não planejada. Eu decidi que eu ia correr meus primeiros 21 uma semana antes, nem uma semana, dias antes, por conta de um amigo meu que ia fazer e acabou chamando a gente. E eu caí na pilha, né? Do quem corre 10 corre 21, né? Então foi isso. Esse foi o meu primeiro tempo, né, oficial na minha maratona, né? Então, os 21 eu concluí para 2 horas e 19. Foi um tempo ali ok como estreante, um pace médio de 6:20, pelo que eu acredito. Foi uma prova muito bacana, uma prova com um grande ganho de altimetria, né? Então a gente passa por grandes pontos históricos aqui de São Paulo, a gente passa pelo centro, zona sul, enfim, passa ali um pouco pela zona oeste também, né? A prova começa ali eu larguei a prova ali no Pacaembu e a prova ela acabou no Jockey Club, né? Então, meu, a gente deu uma boa volta por São Paulo, foi uma prova super legal, aprendi bastante. No caso, eu não faria de novo essa prova sem experiência, mas foi muito bacana pra mim, acho que agregou bastante. E com terminar essa prova, virou a chave aqui na minha mente, né? De querer algo mais, de querer baixar o tempo. E eu sempre via a Maratona do Rio, os 21K. Inicialmente eu queria ir pro Rio poder fazer os 42, mas, meu, não tô preparado ainda. Não tenho um lastro muscular suficiente para poder aguentar essa distância ainda. Claro, se eu for fazer, eu vou terminar, mas não vou terminar bem. E meu objetivo não é esse. Eu quero terminar as distâncias bem, me sentindo seguro. E a maratona agora tá em outro lugar, né? Então vamos falar aqui do principal, que é a meia maratona, né? Então depois de eu completar a SPCIR ali, eu fiquei com isso na cabeça, de ir pro Rio correr, e acabei optando pelos 21 km um ano antes. Isso daí já em agosto, eu já sabia que eu queria fazer os 21 lá no Rio. Então eu já fui me preparando, então aumentei bastante os volumes semanais, né? Então chegava a rodar às vezes 50 quilômetros por semana, ali ainda no ano de 2024, ali no segundo semestre, né? Então seja de agosto a dezembro.
Eu fiz uma prova, ou duas, se eu não me engano. Uma que eu me lembre é. Eu fiz a São Silvestre no final do ano. E em novembro eu fiz uma prova de 10 km. Inclusive, eu vou citar essa prova aqui ainda dentro desse vídeo, né? Então, aqui falando um pouco sobre o Rio, foi a minha melhor meia maratona. Foi totalmente dentro do que eu esperava. Eu até superei as minhas expectativas. Porque quando eu me inscrevi mesmo para meia maratona, eu tava com esperança de completar em 1 hora e 45. E aqui a gente pode ver que eu baixei 12 minutos a mais. Eu fiz um tempo muito bom. Eu gostei muito da performance que eu tive durante a prova, né? Então foi tudo planejado. Cheguei no Rio já sabendo o tempo que eu ia correr e eu bati as metas. E é isso aí, vambora. E agora eu vou falar o processo até chegar nesse resultado, né? Então aqui a gente tem um pouco sobre o ciclo de treinamento que eu passei durante esses meses. Então, ao total foram 6 meses de ciclo, né? Então a gente teve um macro ciclo completo ali, né? Com a base, o período específico, o competitivo e o polimento e o pré-prova, né? Então, aí a gente tem um ciclo bem completo. Então a gente pode ver um pouco aqui a evolução do volume, né? Então ali de janeiro a junho a gente tem um aumento gradual do volume ali, passando de 150 com um pico de 290 no mês que antecede a prova, né? Então ali a gente vê o aumento gradual. Então ali a gente percebe aqui os meses de base com ganho de volume e velocidade. Aqui a gente já vem um aumento gradual do volume junto com a intensidade, né? Que a gente não consegue ver perfeitamente, que aqui só demonstra os quilômetros que eu corri. E aqui a gente vê que o mês de maio foi pauleira, né? Foi o pico, então eu estava chegando a rodar 70 quilômetros por semana no mês de maio. Então eram 5 treinos por semana. Então segunda-feira eu tinha um treino de qualidade, normalmente era um intervalado longo, né? Então eu dava tiros ali de 2, 3, 1 quilômetro. Na terça-feira eu tinha uma rodagem semi-longa, né? Então seria, no caso, a segunda rodagem longa da semana. Então ali eu passava ali de 1 hora e 10, 1 hora e 15 correndo. Então fazia treinos de 13, 14 quilômetros, enfim. Já na quinta-feira a gente tinha os treinos intervalados mais comuns, né? Tiros de 400, 500, enfim. Na sexta a gente tinha uma rodagem leve para continuar agregando volume na semana. Normalmente ficava entre 6 a 8 quilômetros. E no sábado a gente tinha o meu maior tempo de exposição ao exercício, né, durante a semana, né? Então eu cheguei ali, o maior longo que eu fiz foi 22 quilômetros e o menor foi de 14. Então a gente vê que foi tudo planejado, foi um aumento gradual, tudo com a intenção de eu chegar em junho e estar com o corpo preparado pro desafio, né? Falando ainda um pouco sobre o ciclo aqui, então a gente teve o total ali de 117 horas de treinamento não só de corrida, mas também dentro desse processo eu acrescentei outras modalidades, né, também, como a natação, que me ajudava principalmente no recovery pós-corrida, e também com outros objetivos que eu tenho com a natação, que eu não vou falar, que não é o objetivo do vídeo agora. A musculação também, que me ajudou principalmente na prevenção de lesão e o aumento da massa muscular, né? Que, meu, quanto mais massa muscular, mais potência a gente consegue imprimir. Então, com esse ganho exponencial que eu tive da musculatura, né? Eu conseguia transferir para a corrida com intensidade. Ou seja, eu conseguia dar tiros mais rápidos e sustentar eles por mais tempo, né? Com esse ganho da massa muscular, né? Não vou mentir, eu pulei alguns treinos de musculação. Eu não achava que eu precisava tanto, mas enfim, eles foram essenciais para eu conseguir aguentar o volume de treinamento que eu estava tendo. Então, tinha vezes que eu fazia 3 sessões de treino por dia. Isso acontecia muito de segunda-feira, segunda e quinta, segunda e quarta, porque eu corria sempre de manhã, a corrida era o meu treino principal, então eu corria de manhã o treino, como segunda-feira era o intervalado longo. Então, exemplo, eu tinha uma sessão ali de 3 tiros de 3 km de manhã, eu fazia essa sessão ali, sempre cedo ali, entre 5 e 6 horas da manhã. Aí no começo da tarde eu tinha uma sessão de natação, ali ficava entre 45 minutos, dava um volume ali de 1.000 a 1.500 metros por treino, eu fazia. E terminando a sessão de natação, antes de entrar para trabalhar, eu conseguia emendar mais um treino de musculação. Então eu consegui gerar esse volume todo
ali em relação a horas. Já em quilometragem aqui, falando especificamente da corrida, ao total foram 1.281 quilômetros. Foi muita coisa. Então a gente percebe aqui pelo aumento aqui gradual do gráfico, né? Que a gente tem o pico, enfim, os outros momentos do treinamento. E aqui o que eu acho legal é a fase final do treinamento, né? Que a gente vê como o volume cai, no caso a gente chama de polimento, né? Que é o momento que antecede a prova, né? Então a gente tira intencionalmente esse volume para poder tirar essa carga mecânica, né, da gente, poder reduzir o estresse e manter a intensidade ali para não perder aspectos de velocidade, enfim. Ah, acredito que esse esteja englobando bem ali em relação ao o ciclo de treinamento. Eu vou passar aqui pro próximo. Então, aqui nessa, nessa lâmina aqui eu deixei um pouco das bases gerais do treinamento de corrida de longa distância, né? Então, dentro desse treinamento das corridas de longa distância, então acima de 5.000 metros, a gente tem três pilares que se destacam, né? Então, a gente tem o VO2, que no caso seria a máxima capacidade do nosso organismo, né, de captar o oxigênio, ou seja, do ar, trazer para dentro e transportar esse oxigênio com a maior eficiência possível por dentro do nosso corpo, né? Então, levando sangue, ajudando na produção de ATP, né, que é a nossa moeda de troca, que fornece energia aos músculos, né, enfim, na remoção dos metabólitos. Então, o VO2 ele é basicamente essa capacidade que o nosso corpo tem de assimilar o oxigênio para o resto do corpo, né? A gente também tem o limiar de lactato, que no caso seria o ponto a qual o nosso corpo ele perde a eficiência para poder retirar esses metabólitos. Então, a gente tem aqui o gráfico ali que eles demonstram um pouco do limiar de lactato, né? Então a gente percebe ali, acredito que aqui seja um teste incremental, então a gente vê que quanto mais a intensidade sobe, a gente passa aqui pelo limiar 1 e chega aqui ao 2. Então esse é o ponto a qual o nosso corpo ele perde eficiência ao retirar esses metabólitos, né? No caso seja o lactato, enfim. O lactato ele não é o vilão, ele é mais um parâmetro de indicador de fadiga, né? Então, ele reage muito com a intensidade. Então, quanto mais valores de intensidade, mais próximo a gente está desse ponto, né? Que no caso seria o limiar de lactato. E a gente teve inúmeros treinos que a gente trabalhou em cima disso para poder aumentar esse ponto, né? Então eu tenho gráficos aqui que mostram um pouco sobre o limiar de lactato, enfim. E a gente também tem a economia de corrida, né? Que é o quanto o nosso corpo precisa demandar energia para a gente poder correr em tal velocidade. Então aqui a gente tem nesse gráfico aqui a comparação de dois sujeitos, né? Então aqui eles estão correndo nas mesmas velocidades e aqui nessa reta aqui a gente observa o quanto de VO2 o corpo precisa despender para poder suportar essa velocidade, né? Então, com os treinos eu também consegui melhorar a minha economia de corrida e isso vai ficar bem claro quando eu mostrar os números, né? Ficaria mais fácil. Enfim, passando aqui para os treinos chaves específicos, né? Que eu realizei durante esses meses. Então, dentro desses 6 meses que eu me preparei para o Rio, eu treinava 5 vezes por semana, né? Então, 2 treinos de qualidade, os outros 3 mais visando o volume. Então, a gente separa esses treinos em dois grandes variáveis, né? Que seriam os treinos intervalados e os treinos contínuos. Os treinos intervalados são aqueles treinos onde a gente ele tende a ter mais intensidade com pequenos ou grandes pausas durante esses intervalos, que é para a gente poder aprender a sustentar essas intensidades, né? Já os treinos contínuos, eles apresentam menos intensidade e mais volume. Então aqui alguns exemplos de treinos que foram chaves para poder desenvolver essas outras capacidades ali que eu citei anteriormente, o VO2, limiar de lactato e economia de corrida. A gente tem aqui o 4 de 2 km, né? Então eu fiz 4 tiros de 2 km numa velocidade ali similar à da prova, com a pausa entre esses tiros de 1 km de trote.
Então esse treino visava mais a remoção do lactato ali e a forma com que o meu corpo reagia, né? Então não era um tiro que eu terminava e ficava parado descansando, não. Eu continuava correndo, só que numa intensidade bem leve, que era para o corpo aprender a lidar com essa acidose, né? Com o estresse que a intensidade causou ali durante o intervalo. Então ali a gente consegue ver também a densidade do treino, né? Então a gente tem 4 tiros de 2 km, então a gente tem um volume total de 8 km mais os 1 km entre as pausas. Então a gente teve um treino ali, uma densidade total de 12 km, né? Passando aqui pro próximo, a gente teve os clássicos tiros de 400, né? Eu cheguei a fazer 22 tiros de 400 com pausa de 1 minuto entre eles. Foram treinos bem intensos. Mas claro que não começou direto ali nos 22, então durante esses 6 meses a gente foi acrescentando volume nesses tiros, né? Então comecei com 14 tiros de 500, 15 tiros de 500, aí 18 de 400, 20 de 400, 22 de 400 até chegar esse volume, né? Então aqui a gente deu 8, 8 quilômetros total, né? Sendo corridos. É, Outro treino aqui também que a gente tem seria o fartlek, né? Que no caso seria um treino híbrido, assim, diga-se de passagem, né? Que é a mistura de um treino intervalado com treino contínuo, né? Então são um treino intervalado onde você não para, né? Então são intervalos contínuos, né? No caso seria o fartlek. Então seria, um exemplo aqui seria os 2 minutos forte para 2 minutos fraco, e aqui a gente tem os tiros de 1 km, né? Ali a densidade de 10 km total rodados. Então, a cada um tiro de 1 km eu descansava em 1 minuto e meio. Esses tiros eles tendem a ser mais rápidos do que os tiros de 2 km. Como é um volume menor, né? Então, o tiro de 1 km eu conseguia imprimir uma velocidade maior nesse tiro, né? Então, eu trabalhava mais VO2 máxima aqui nesses tiros, e igualmente no de 400, né? Com foco no maior ali no ganho do VO2. Já os treinos contínuos ali, eles têm um grande foco na economia de corrida também, gerar base também, né? Então aqui a gente tem um treino ritmado, então começava ali com 3 km numa velocidade leve, onde eu podia suportar tranquilamente, e depois desses 3 km eu corri os últimos 7 numa velocidade ali um pouco acima do ritmo que eu esperava para a prova. Então, esses 7 km ali, que já é uma distância maior, era pro meu corpo ele entender que eu precisava correr nessa com mais intensidade, né, em treinos contínuos. Então eu tava ali 3 km leve e do nada, pum, 7 km ritmado. O corpo ali aprender a lidar com esse estresse, né, causado. Então a gente também teve as rodagens leves ali, 8 km leve, os longões, 22 que eu cheguei a fazer, e um treino específico, né? Então, isso foi um treino bem legal que eu fiz. A densidade total do treino foi de 15 km, mas ele foi quebrado em 2 blocos, né? Então, os 10 primeiros km eu fiz numa intensidade leve, onde eu conseguia suportar tranquilamente, e os últimos 5 forte, simulando meio que uma situação de prova, né? Então, no modelo crescente, né? Então, a gente começa ali mais devagar e vai crescendo com o passar do tempo, né? Foi um treino bem bacana esse daí. Recomendo vocês fazerem ali em momentos mais chaves ali, normalmente no mês de pico. É recomendado fazer esse treino. Então aqui nessa lâmina aqui eu trouxe a minha resposta ao treinamento, né, em relação a números. Então aqui a gente pode ver aqui nas rodagens curtas ali no começo do ano, mais no período de base, a mesma distância eu completei em tempos diferentes, né, com ritmos diferentes, e enfim, outras coisas, outras variáveis podem ser citadas. Então ali no começo do ano eu completava os 8 km por um ritmo de 5,59, ali 46 minutos e 34 segundos. A gente percebe que aqui tem a mesma elevação, né? Então são treinos ótimos de se comparar. E aí já no final do ciclo ali, ali no período de pico, esses mesmos 8 km eu estava completando em 43 minutos. Ou seja, eu estava conseguindo completar os mesmos 8 km com a mesma percepção de esforço, imprimindo um ritmo mais forte.
Ou seja, isso daí já é a prova do ganho de condicionamento com o passar do treinamento, né? Então a gente tem aqui também nos tiros de 400 metros. Então aqui a gente pode observar que eu tive um ganho de velocidade exponencial, né? Então, e também de volume dentro desses tiros. Então aqui a gente teve o primeiro treino como volume total ali, né? 5,6 km de tiro com um ritmo médio de 4,7. Já no último treino intervalado que eu fiz, que foi 22 de 400, então deu volume total ali de 8,8 km corridos para um ritmo de 3,33. Então a gente vê aqui a diferença, né? 30 segundos de diferença do ritmo, né? Então é muita coisa ali. Acho algo surreal o quanto o nosso corpo ele consegue responder ao treinamento desde que a gente se dedique, cumpra da maneira correta, né? Então o descanso também é totalmente válido ali nessas questões. Então aqui a gente também aqui ó, o último comparativo, os treinos longos. Trouxe até outros dados também, como a frequência cardíaca média máxima. Então aqui foi acho que um dos primeiros longos que eu fiz no início do ciclo, né? Foi no começo do ano, eu corri ali na Marginal Pinheiros. Então ali eu corri 16 quilômetros ali para 1h30, pace de 5,37. E acho legal a gente reparar na frequência cardíaca médica. Frequência cardíaca média, né? Então ali eu tive 153 batimentos médios por minuto. Já no meu último longo, pré-prova, eu tive 150 batimentos por minuto numa distância maior e com uma intensidade maior. Então eu percorri 22 quilômetros ali no Parque Ibirapuera, num pace de 4,58, mantendo a média dos batimentos a 150. Então, meu, um grande ganho em relação à capacidade cardiovascular, né? O VO2, enfim, a economia de corrida. Então a gente pode ver que para eu sustentar essa velocidade aqui, no caso os 4,58, eu praticamente tive o mesmo gasto de energia para sustentar os mesmos pace de 5,37 no começo do ano, né? Então, cara, absurdo, absurdo, absurdo como o nosso corpo ele pode responder ao treinamento, né? Como a gente consegue fazer coisas que a gente não imagina. Então aqui eu trago os ganhos fisiológicos que eu tive, então aqui é uma parte mais legal de se falar, né? Então, para quem gosta essa área acadêmica, né, parte científica do treinamento, né, de endurance, aqui alguns vão se sentir mais em casa, né? Então aqui à esquerda a gente teve meu primeiro teste ergométrico, né, que eu realizei em dezembro de 2024. Então ali ele mostrou para mim que eu tinha um VO2 máximo de 54, uma ventilação expiratória máxima de 147. Ali no teste, a carga máxima que eu alcancei foi 17 km por hora na esteira. Então a gente teve ali a minha frequência cardíaca de limiar, né, que era 157 batimentos, e a frequência máxima que atingiu. Já aqui na direita a gente teve meu último teste no laboratório que eu realizei. Então aqui a gente já pode perceber ganhos exponenciais. Então o maior valor médio observado durante ali o teste foi de 62,72 de VO2. Então ali já foi um ganho ali de 8 mililitros por quilo por minuto, né, de VO2. Então é um grande ganho, né, de um VO2 de 54 para 62, ali praticamente 63. Um valor assim bem alto. É um VO2 bem respeitável. O VO2 ele tá acima da média, né? Claro, dentro dos parâmetros que eu me encaixo, né? Sou um corredor amador, não sou profissional, enfim. Então a gente pode ver também ali a frequência máxima obtida durante o teste, né? Que foi de 180. Claro, já tive vezes que meu coração passou disso, mas também esses testes são em ambiente controlado, então a temperatura vai estar controlada, vai estar sempre ali entre 20 a 23 graus Celsius, enfim, um ambiente com ar-condicionado, um ambiente controlado, né, a gente tem, né. Então ali os principais ganhos que eu tive fisiológico, então foi o aumento do meu VO2 máximo, o aumento da minha capacidade expiratória, né, que antes o máximo apresentado foi 147 litros por minuto durante o mais alto pico ali do teste, né, ou seja, ali a carga máxima de 17 km por hora.
Já no segundo teste eu alcancei ali 19 km por hora na esteira, apresentando uma ventilação máxima de 165. Então de 165 para 147 já é um grande ganho. É, eu tive um aumento também na minha zona de treinamento, né? Então do meu limiar 1 ao meu segundo limiar ali. Então antes indicava que o meu limiar era ali a 12 km por hora, já no segundo teste já era 15. Então ali a gente consegue ver esses ganhos exponenciais, né? Esses ganhos fisiológicos durante esse treinamento. Né? Então aqui a gente tem os ganhos em velocidade e resistência, a intensidade, né? Então aqui a gente tem o meu primeiro teste de 3 km que eu fiz, foi ali no começo do ano, ali em janeiro, fevereiro. Então os primeiros 3 quilômetros eu demorei 12 minutos e 46 segundos para percorrer essa marca, né? Então a gente teve um pace médio de 4,13, com uma frequência cardíaca média de 1,72 para máxima 1,83. Perdoa. Já esse mesmo teste eu realizei em agosto agora, depois da prova. Então eu tinha perdido ali um pouco de condicionamento, é claro, mas ainda não foi suficiente, né? Então eu fiz um teste de 2 milhas, né? Ou seja, 3.200, corri num lugar totalmente plano, um lugar adequado. Então eu corri para 11 minutos e 44 segundos, esses 3.200, por um ritmo médio de 3,38. Então a gente consegue observar aqui, ritmo médio de 4,13 no primeiro teste, pro teste futuro 3,38. A gente consegue ver a margem, né? O ganho exponencial que eu tive durante esse treinamento. Então ali a gente também consegue observar a frequência média, a mesma frequência média do primeiro teste, então com velocidades diferentes, então já é um parâmetro ali que eu tive um aumento da minha economia de corrida, VO2, enfim, e a frequência máxima ficou ali perto, né? Valores ali 183, 85, não são valores discrepantes entre si, né? Já que nos 10 km, esse primeiro aqui foi uma prova que eu realizei em outubro, então eu completei ali os 10 km em 45 minutos, pace médio de 4,34, ok, um pace ok, para uma frequência cardíaca média de 171. Já eu fiz um teste acho que foi em abril, eu corri os 10 km para 42,28, um ritmo médio de 4,15 para uma frequência média de 1,54. Então a gente consegue ver essa diferença, essa grande diferença de uma prova para outra, né? Então passando aqui pro próximo slide aqui, eu falo um pouco sobre a prova, como foi a prova. Enfim, o Rio de Janeiro foi uma experiência inesquecível, acho que eu não posso dizer indescritível, que eu consigo falar bastante sobre como foi. Foi uma viagem totalmente planejada ali, com um ano de antecedência. Então fui eu e mais 2 amigos, inclusive queria mandar um abraço aí pra eles. O Thiago, o Manuel e o Murilo. São, cara, parceiraços do peito. O pessoal ali me acompanhou a realizar um sonho que eu tinha de ir pro Rio de Janeiro e, cara, correr ali a Maratona do Rio, né? Dos 21 km. Então aqui falando um pouco sobre a prova, foi uma prova muito maneira, percurso ali totalmente plano. O clima estava agradável, estava 23 graus, mas claro, Rio é Rio, né? O Rio é quente, é uma cidade litorânea, nível do mar, então a umidade estava bem alta, suei bastante durante a prova ali, eu perdi cerca de 2 quilos ali nessa perca de líquido, né? Então eu tive que repor bastante durante a prova, precisei ir no banheiro sim, isso acarretou um pouco no tempo, mas nada que nossa, seja significativo. Então ali eu usei bastante ali como estratégia ali a reposição de sais minerais, né, através do eletrólito e a reposição de carboidrato com o passar da prova, né, com o GES, enfim, a marca usei dobro, a melhor marca que o meu corpo se acostumou foi a dobro até agora, não tive outra que eu tive melhor resultado, enfim, é, só coisas boas para falar da dobro. Então ali a gente teve aqui o percurso aqui, né? Então a gente largou ali no Jardim de Alá, no Leblon, e terminou lá na Marina da Glória, né? Então, cara, percurso ali maravilhoso. Passamos por diversos pontos turísticos, vimos o Cristo, o Pão de Açúcar. Eu confesso que eu não prestei muita atenção na prova, porque
O meu foco ali era performance, era bater o tempo, então eu não lembro muito do caminho da prova, né? Eu lembro de alguns momentos específicos, mas enfim. Cara, foi uma prova sensacional. Aqui a gente tem a frequência cardíaca média, né, de 170 batimentos. Tentei controlar bastante para não passar ali de 175, que é onde eu entro é, no meu segundo limiar, né? Na zona 5 ali, pode-se dizer. O kit que eu usei durante a prova. Sou fã de Adidas, sim. Sou suspeito a falar. Comprei esse tênis aí, o Bebezão Rosa aí, o Adios Pro 3, um mês antes da prova. Eu usei ele duas únicas vezes antes da prova e nada mais. Então eu fui praticamente com a cara e na coragem. Meu corpo estava preparado, então o equipamento era ali mais um acessório mesmo, né? Porque a máquina foi treinada durante 6 meses, né? Então eu acredito que é isso que eu tenho a falar sobre a prova. Eu recomendaria super você ir para o Rio de Janeiro fazer essa prova. Ela não é uma prova para fazer tempo, porque é uma das provas tradicionais aqui do país. Então, nesse ano aí, a prova de 21 teve 30 mil corredores simultâneos. Então, imagina, você tem que passar ali mais de 1.000 pessoas para aí sim você começar a correr. Então, eu passei por um aperto durante a largada, né? Porque quando eu comprei, eu coloquei que eu ia finalizar em 1h45. Mas ali no período mesmo de competição eu já estava para 1h35, então era 10 minutos abaixo. Então eu larguei ali num pelotão mais devagar e eu tive que correr para poder ultrapassar. Eu comecei a correr mesmo ali mais do quinto quilômetro para frente, né? Mas fora isso, nada a reclamar, organização sensacional, lugar maravilhoso, faria de novo. E o que eu aprendi durante esse tempo é, cara, curte o processo. Acho que é a frase que eu tenho a dizer, né? É curtir o processo mesmo, porque é literalmente um processo, cara. É ali você acordar cedo pra treinar, você abdicar de momentos ali com a família, com amigos que você gostaria, pra poder estar no final de semana, às vezes à noite, correndo 22 quilômetros, que era o que eu fazia. Muitas vezes ali, meus amigos estavam juntos, reunidos, comendo pizza. Eu tava na avenida aqui embaixo, correndo 22 km ali pelos parques, pela rua. Enfim, encontrei tanta gente aí durante esse caminho aí de, eu gostava muito de fazer os meus longos à noite, né? Então, acontecia muito ali de eu estar correndo, alguém buzinava, era um conhecido, enfim. Cara, foi um processo assim maravilhoso. Eu curti bastante, aprendi muito, né? Então aprendi a ter paciência, principalmente paciência, né? Porque não é do dia pra noite. 6 meses não são 2 semanas, né? São 6 meses. São 16 semanas ali onde eu dediquei minha vida a correr esses 21 km, a ir pro Rio de Janeiro, a chegar lá preparado. Enfim, eu tive inúmeros conflitos por conta disso, inclusive no trabalho. Eu tive problemas com colegas de trabalho por conta de eu chegar atrasado porque eu estava treinando. Às vezes eu chegava estressado porque eu não consegui treinar, porque o dia foi complicado, enfim, tive que ir pra faculdade, resolver outros problemas. Então, cara, o que eu tenho pra falar é aproveite cada sessão de treino, né? Cada intervalo, cada pausa. O processo ele é cansativo, né? Mas, porra, é gratificante. Eu falo muito por mim ali, foi uma experiência sensacional. Tanto que quando eu terminei a prova, foi um sentimento ali de realização, de gratificação e de portas abertas, né? O Rio de Janeiro me abriu muitas portas, eu conheci muitas pessoas durante esse caminho até lá, eu fiz muitas amizades e eu queria agradecer a todas elas. Alguns estão aqui no vídeo, né? Então, se você está aqui na foto, você com certeza é uma pessoa muito especial para mim. Você fez parte desse processo. Porque, cara, foi irado esses 6 primeiros meses ali que eu dediquei ao Rio de Janeiro, né? Então, falando um pouco mais aqui, eu tive inúmeras pedras no caminho, eu tive que aprender a lidar com esses problemas, né, desafios, e tudo isso faz parte do processo. Então, paciência, sacrifício e dor e gratidão acho que são as palavras que mais representam essa minha jornada, né, durante esses 6 meses, né. Então ali o processo, acredite no processo, né. Acho que é uma das frases que eu mais falo. Trust the process, acredite no processo. Você é o dono do seu caminho e é isso aí. Acredito que esse vídeo esteja bem longo, até tenha passado os 30 minutos, enfim, não sei, não estou contando. E é isso aí. Queria agradecer aí a todos que puderam ouvir a minha experiência, né, com esse treinamento para me dedicar a uma prova-alvo. E é isso aí. Seguimos. Tenho mais objetivos para esse semestre, mas acredito que o vídeo esteja muito grande. Não vou falar sobre isso agora, que também não é o tema. E obrigado.
obrigado a você que assistiu aqui até agora. Deixa aqui uns contatos meus, meu e-mail, meu Instagram, caso você queira me mandar uma mensagem, o e-mail é sempre aberto. Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e um abraço. Valeu!